Salve, salve, amantes da cultura popular! Eu sou Rafael Souza, músico, professor e tocador de rabeca. E eu sou Renan Mateus, sociólogo e produtor cultural. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rabecas Potiguares, projeto de mapeamento e entrevistas com rabequeiros e rabequeiras do Rio Grande do Norte. Ao longo dos episódios, teremos convidados especiais que mantêm viva a musicalidade e a tradição da rabeca potiguar. No episódio inaugural, intitulado Rabeca Histórica, vamos traçar um panorama geral da rabeca no estado do Rio Grande do Norte, falando um pouco sobre a trajetória do instrumento e de grandes nomes da cultura popular, chegando aos dias atuais com a cena musical contemporânea e expectativas para o futuro. E para o bate-papo ter mais embasamento, teremos dois convidados especiais para deixar a conversa ainda melhor e inaugurar o podcast com chave de ouro. São eles Caio Padilha e Osalva Santos. Caio Padilha é um grande rabequeiro, grande pesquisador, grande músico aqui do estado. Tem um trabalho de pesquisa e de produção de podcast aí muito intenso desde 2020, se eu não me engano, né? E o Osalva, como eu costumo dizer, é o herdeiro de Felipe Camarão, né? Ele toca rabeca até hoje, não só em Felipe Camarão, como em alguns bois aqui da Grande Natal, e mantém viva a cultura da rabeca entre os mais jovens, né? Sejam bem-vindos. Obrigado. É isso aí. Eu vou deixar uma pergunta aqui para a mesa, certo? No formato de provocação. Aí vocês fiquem à vontade para responder da maneira como vocês acharem mais interessante, né? No Rio Grande do Norte, nós temos um acervo de artistas de rabeca espalhado pelas regiões do estado, né? Tais como Fabião das Queimadas, Vilemão Trindade, Mestre Cícero, André da Rabeca, Chequel, Damião Misturado de Preto Velho, Damião de Monte Alegre, Zé Fernandes, Zé da Rabeca de Apodi, Geraldo Maia e Geraldo Indalim. Eu queria saber de vocês qual a importância desses artistas em cada tempo histórico, cada território de atuação deles. Fica aí a pergunta para vocês. Pergunta difícil, não, Zé? Podem bater bola, fazer como vocês quiserem fazer, que a gente está aqui para ouvir vocês. Eu acho que os anos vão se passando e a importância que vai se dando a cada um desses personagens que você deu vai mudando, né? Então, o que se pensava de Fabião quando ele era vivo é uma coisa, se pensa dele hoje é outra, que a memória é uma coisa que existe não por si só, a memória é uma coisa que se constrói, né, sobre. Então, Fabião das Queimadas, por exemplo, ele só foi conseguir alguma notoriedade na sua velhice, né? Então, ele morreu em 1928, infelizmente pouco antes de Mário de Andrade de visitar, né, Natal. Talvez se ele tivesse conhecido Fabião, ele tivesse dado uma outra... Foi por um triz, né? Foi por um triz, uma outra repercussão ao trabalho do Fabião. Mas o que eu quero dizer é que o pouco que a gente sabe sobre esses rabequeiros que você falou são fragmentos que a gente encontra em alguns livros, em alguns jornais, em alguma biblioteca, em algum instituto, né, museus, etc. Segundo o Câmara Cascudo, estima-se que em torno de 30% da obra de Fabião que a gente tem à disposição, né, até hoje. Pois é. E o resto acabou se perdendo. Pois é, acabou se perdendo e também acabou sendo escolhido para ser representativo. Também tem um pouco essa reflexão que eu faço na minha dissertação sobre Fabião, que é isso, tem uma diferença entre se perder e uma diferença entre escolher o que eu quero que seja representativo de Fabião das Queimadas. Então, a minha hipótese é de que também os romances de boi que ficaram registrados no Vaqueiros e Cantadores era o que se queria que ficasse preservado de Fabião, né? Mas ele certamente tocava muitas outras coisas. Isso é interessante a gente ver, porque os rabequeiros de boi, até um Vilemão Trindade da vida, a gente percebe que quando o Mário de Andrade vai transcrever as coisas dele, ele não toca só coisa de boi. Toca forró, toca cantoria, toca coco, toca um monte de coisa, né? Só que aí o boi foi virando uma representação do folclore, do passado, não sei o quê. Então foi se preservando aquele repertório do Vilemão e outros foram se perdendo. Na verdade, eles não foram escolhidos para entrar na representação daqueles rabequeiros, né? Então você citou uma diversidade aí de nomes, de épocas muito diferentes, né, de lugares diferentes, e que as importâncias que vão sendo dadas a esses rabequeiros vão mudando de um tempo para outro, de um lugar para outro. Acho que o trabalho que o Osalva faz, o trabalho que eu venho fazendo também, é um trabalho de manter
a memória dessas pessoas, ou através das músicas, ou através das aulas, das palestras, das entrevistas, né, dos podcasts. Então, acho que esse é o papel um pouco da gente que está pesquisando, que está tocando, porque a gente sem memória não consegue fazer nada, né? A gente fica sem identidade, fica sem criatividade. Até para a gente criar uma coisa, a gente tem que ter material de memória. Né? Você tem que combinar as coisas que você tem para criar uma coisa nova. Se você não tem nada, como é que faz, né? É meio complicado. Por isso que a memória desses mestres, agora a gente tem essa facilidade, né, de ter o registro e tudo mais, ter a galera que pesquisa, escreve, mas mesmo assim a gente ainda não chega no que realmente, na totalidade do que esses mestres foram, porque muita coisa se perde. Isso aí. Sobre os nomes citados, assim, Fabião é meio que uma grande referência da cultura popular como um todo. Quando se fala de Rio Grande do Norte, o nome de Fabião é sempre um nome de grande destaque. Quais esses nomes que a gente citou aqui que vocês destacariam mais aí, gostariam de fazer menção, né, algo do tipo aí, assim, pela trajetória, pela importância, pela relevância da obra? Eu gosto de citar o Geraldo Idalino por uma questão de ter sido o primeiro a ter lançar um vinil assim de rabeca, num período que não se fazia muito isso. Então, em 81, 82, ele lançou um disco de vinil, né, chamado Violino no Forró. E não era nada comum você ter um disco instrumental de forró tocado numa rabeca naquele período. Então, eu gosto muito de citar esse pioneirismo dele, né, na história da rabeca, porque se fala muito de um ressurgimento da rabeca nos anos 90. Aí se criou esse marco como um marco repetido, sempre como se os anos 90 fosse realmente isso. Mas, às vezes, esse tipo de marco faz a gente ficar um pouco cego para o que vinha antes. Então, antes dos anos 90, tinha um cara como o Geraldo Idalino fazendo um disco de forró no Rio de Janeiro. Tocando chorinho também, né? Tocando choro, tocando outras coisas. Então, é um cara que eu gosto de citar porque ele é um típico rabequeiro desses itinerantes que saía de feira em feira com os filhos. E um tocava zabumba, o outro filho tocava triângulo, e o cara ia de feira em feira. Aí estava na Feira de São Cristóvão, eu sei disso porque eu entrevistei o irmão mais novo dele, por WhatsApp, Roxinho da Zabumba. Aí ele disse que eles estavam tocando na Feira de São Cristóvão, no Rio, passou um produtor, ele disse assim, vocês não querem gravar isso aí não, vocês estão tocando, coisa. Aí eles foram pro estúdio, gravaram, anos depois, Copacabana Discos. Anos depois, o cara veio com uma papelada para ele assinar para autorizar a divulgação do disco, né? E só Deus sabe se Geraldo recebeu alguma coisa por isso, se só assinou, se não assinou, se não sei o quê. Acho que o adendo que dá para fazer sobre Geraldo, eu coloquei o nome dele aqui na lista, mas mais ou menos como é o caso de Cláudio Rabeca, né? Sim. Ele é um rabequeiro potiguar, mas que fez carreira fora. No caso de Cláudio, ele faz carreira mais em Pernambuco. Ele vem aqui sempre, né? Mas a carreira dele é essencialmente em Pernambuco. Exato, apesar de ser potiguar. Exatamente. Um grande amigo da gente. Um abraço, Cláudio. Um abraço pro Cláudio. E Geraldo, como você falou, fez carreira mais na Paraíba, Campina Grande, né? Mas isso é uma característica que eu vejo dos rabequeiros tradicionais, que assim, a gente costuma fazer essa coisa de dizer rabequeiro de tal lugar, rabequeiro de tal lugar, mas no fundo a cultura desses caras era muito andarilha. Sim. Desde Fabião, você não tinha esses caras fixados numa... Eles andavam de cidade em cidade, e tinha um circuito que esses rabequeiros se encontravam. Se você vai ler alguma coisa de Cego Sinfrônio, ele diz, eu ia muito no Rio Grande do Norte e aprendi a tocar tal romance com um cego tal, aprendi a fazer não sei o que com um cego tal de outro estado, de outro... Então tem uma coisa desses caras, desses circuitos, eles se encontrarem e esses circuitos não serem exatamente, vamos dizer assim, baseados nos mapas que a gente tem hoje, né? Cidade tal, estado tal. Não, eram caminhos que eram caminhos de boi, ou caminhos de comerciantes, ou caminhos de... É como se faz muito hoje na cantoria de viola. Não tem muito essa coisa do... Como é que chama? Os caras que têm sítio e abrem para fazer... para receber os cantadores. A viola tem essa coisa bem itinerante mesmo, essa né? cultura. Você tá, às vezes, aqui em Natal, por exemplo, eu lembro que eu ia muito para a roda de viola, cantoria de viola lá no Sandoval Vanderlei, né? Que eu espero, inclusive, que o Sandoval agora que vai reabrir, ele possa voltar a ter. E aí você às vezes está numa cantoria aqui, o cara da cantoria ali no Alecrim,
já está divulgando uma cantoria que vai acontecer, sei lá, em João Pessoa, Isso, tal município, né, tal. E geralmente você tem alguém, tinha muito essa algum fazendeiro, algum comerciante local que está financiando esse espaço para que isso aconteça, né? Exatamente. Antes que Geraldo e Dalino tenha alguém assim, tirando Fabião e Vilemão, que foi registrado por Mário Andrade, a gente vai falar dele mais daqui a pouco. Mas antes de Geraldo, teve alguém assim que chamasse mais atenção no tocar de rabeca, tirando os tocadores de boi mesmo? Então, a gente tá falando, por que a gente está citando mais Idalino, Vilemão e Fabião? Que foram que tiveram registros gráficos. Formais, vamos dizer. Formais. Ou é disco, ou é o livro que aparece do Câmara do Escudo, ou é a coisa de Mário de Andrade. Então, os poucos rabequeiros que tiveram essa fixação, né, gráfica, ou na fonografia, ou na etnografia, ou seja lá o que for, são os mais referenciados, por isso. Quer dizer que não tinha outros rabequeiros naquela mesma época, ou antes, ou depois? Claro que está cheio de rabequeiro hoje, tocando por aí, e naquela época também. Talvez fosse até muito mais que hoje, não sei. Mas, infelizmente, tem poucos registros para você dizer... No contexto da música, né, você falou aí de Geraldo e Dalino, só um adendo que eu queria fazer, né, que acredito que muito provavelmente ele não tenha recebido muita coisa desse passando para palavra assinada, porque eu trabalho com essa coisa de memória discográfica e geralmente o artista fica com muito pouca coisa daquilo da obra, porque a obra acaba pertencendo à gravadora, né, então a gravadora é titular da obra e o artista não tem muito direito sobre aquilo que está colocado ali. Fora que o Brasil é um país assim que, na minha visão, tem alguns problemas com relação a reconhecer direitos autorais e tal, e a pagar o que se deve de fato a um... exatamente. E assim, às vezes os artistas, eles por exemplo, se eu for falar, por exemplo, num contexto de anos 80, eles se invisibilizavam às vezes dentro das gravadoras, né? Às vezes você trabalhava para uma gravadora, né? E aí você citou o Geraldo, né? Eu tenho uma entrevista que eu fiz com Terezinha de Jesus, né, grande cantora potiguar, da qual eu sou muito fã. Sim. E Terezinha, por exemplo, ela nem sequer lembrava que o disco de maior sucesso dela, né, que foi Pra Incendiar Seu Coração, teve a participação de ninguém mais, ninguém menos que Jacques Moranebal, né? Jacques Moranebal, ele toca violoncelo no disco e tal. E ela não se recordava disso, né? Tal, e ele era funcionário da gravadora, né, que ela fez o disco. E ela não se recordava disso, né? Quer dizer, e ele estava lá, né, tal, e ele aparece com o nome de Jacques, né, tal, aí depois ele adota o Moranebal, né, tal, enfim, é só pra gente ter uma noção, né, que às vezes os artistas, assim, exigem, estão aí, né, nos espaços. E hoje vocês estão entrevistando a gente aqui como artistas. Na época desses caras, eles não eram vistos como artistas, né? Eram vistos como analfabeto lá, que faziam eles não eram vistos como assim, compositor, por exemplo. Geraldo Dalino não era visto como compositor. Rabequeiro. É como se a música dele fosse espontânea, ingênua, não sei o quê, blá blá blá. E a gente esquece que esses caras só foram ser vistos depois como pessoas que estavam produzindo arte, cultura, poesia, não sei o quê. Na época não, na época era visto como, né? Tem um componente aí social muito importante que foi de inferiorização desses caras, né? Agora que a gente está tentando botar as coisas em outros termos, de olhar para esses mestres com outro olhar, né? Com outra atenção, com outra... Então é por isso que a gente não tem tanto, mas, por exemplo, sobre os rabequeiros, né? Tem esse trabalho do professor Gilmar de Carvalho, no Ceará, que ele documentou quase 200 rabequeiros no Ceará. Quando começou a pesquisa, se dizia que no Ceará não tinha rabequeiro, nos anos 2000. Quem tem rabequeiro é Pernambuco, o Ceará não tem rabequeiro, tem um, tem dois. Ele começou a andar, achou um, aí tem fulano ali, achou dois, aí tem fulano ali. Descobriu rabequeiro em todos os municípios, fotografou, fez... Então, se não fizer esse trabalho... Pernambuco fica difícil também, né? Trabalhar dessa forma. Tudo é Pernambuco. Pois é. Mas isso está mudando. No mundo da rabeca, principalmente, está mudando isso aí. Não é mais como antigamente, não. É mais ou menos o que eu e Renan a gente está tentando fazer aqui. Quem sabe a gente bate o número de 200 aí, né? Renan? Com certeza. Vou pegar aqui a Rosawa.
Mestre Cícero, filho do camarada, você que é de lá, fala um pouco desse camarada pra gente aí. Então, mestre Cícero foi, o Caio falou nessa coisa do rabequeiro itinerante, né? E mestre Cícero, ele era bem assim, né? Ele era bem assim. O cara tava tocando em São Gonçalo, lá no Bancaliba Pintadinho. Aí, na semana seguinte, tinha uma apresentação lá em Ponta Negra, iam buscar o velho lá, pra ele tocar em Ponta Negra. Então, assim, foi o cara que eu mais tive acesso, né? Não só pelo fato de ter aprendido com ele, ter vivido com ele, mas também de muito ter ouvido falar. Porque todo boi que eu toco hoje em dia, tu aprendeu com quem? Aprendi com o Cícero. Ele já tocou aqui comigo. Fui tocar lá em Matas esses dias para trás, aí, lá em Ceará-Mirim, e o povo conhecia ele lá. Eu fico até surpreso e emocionado quando isso acontece. É por isso que eu digo que você é um herdeiro, cara. Agora, pegando esse negócio do boi, vamos pegar de volta lá nos primórdios da Rabeca aqui no Rio Grande do Norte, porque é uma coisa meio obscura, né? A gente tem o registro de Fabião como mais antigo, só que é como eu penso às vezes. Se um negro escravizado na região do Alto Potengi tocava Rabeca no final do século XIX, significa que ela chegou aqui muito antes. E no que eu li até agora, eu não consegui, pelo menos não sei se tem algum registro disso sendo tocado, não. Talvez, certamente tenha nos Bois de Reis, né? Mas vocês já chegaram a ver alguma coisa antes de Fabião sobre Rabeca por aqui? Registrado também nunca vi, não. Mas tenho total confiança de que com certeza tinha. É como você bem falou, não tem como esse negócio ter chegado lá no século XIX, no interior do estado, sem no litoral, por exemplo, já ter tido outros rabequeiros, né, outras... Agora eu estou dizendo, por que eles só têm documentação a partir dali? Porque só teve um interesse em se falar sobre isso a partir do século XIX. Antes disso, não tinha interesse sobre ideia de folclore, de nação, pelo contrário, era pagamento, né? Era você escravizar e acabou. Então, tem uma diferença aí também. Você imagina, nós que somos da área das ciências sociais, né, que a luta do povo indígena para ser reconhecido aqui no Rio Grande do Norte, né? Porque, assim, eu lembro de estar na escola de ensino médio, de ensino fundamental, e a escola declarar que no Rio Grande do Norte não havia populações indígenas, né? Que ela teria sido toda dizimada. Exato. Enfim, o Rio Grande do Norte tem uma população indígena grande. Sim. Que estão, inclusive, lutando pela mesma coisa que a gente está lutando, que é o quê? Produzir memória. Porque se a gente não produz memória, a gente se apaga. Então, qual é a luta do marco legal, por exemplo, para ser contra o marco legal das todas aquela galera? É dizer assim, gente, vamos ter que ver os antropólogos, vamos ter que chamar a galera para dizer assim, qual é a memória que a gente tem? Vamos ter que registrar isso. É música, é canto, é dança, para poder provar que aqui já se cantava assim, que aqui já se dançava assim, que aqui já tinha vida cultural, que aqui esses territórios já eram ocupados. Então, a gente tinha um interesse nacional de não reconhecer essas memórias. Porque quando você reconhece a memória da Rabeca, você necessariamente reconhece o papel do afro-brasileiro e do indígena. Tem um viés aí étnico muito importante, assim, que o próprio Vilamão Trindade, se você vê o Maridade na primeira frase, mulato escuro. Uhum. Quer dizer, o cara era preto, se você fosse falar hoje, né? Então, assim, por que essas pessoas não... Por que a memória da Rabeca não existe antes? Porque ninguém estava nem aí para memória de preto. Memória de preto, música de preto, dança de preto. Isso era coisa para ser extirpada, para ser, né? Então, acho que essa é uma questão para a gente pensar, e é por isso que a Rabeca hoje está em outro momento. Porque agora a gente está querendo fazer justamente o inverso. É reconhecer os saberes, reconhecer as memórias, produzir as memórias, né? Esse projeto que a gente vai fazer agora, que o Oswaldo vai participar também, é muito isso. Quer dizer, vou chegar lá, vou dizer, tá aqui, galera, vocês conhecem isso aqui? Isso aqui o Vilemão tocou para o Mário. Converidade que fica chulado, converidade que fica chulado, carrega embaixo meu bem por baixo, carrega embaixo meu bem por baixo, dá volta no meio, barabucinha. Aí vou chegar lá e vou perguntar, ó, Mário escreveu isso aqui, disse que Vilemão tocou isso aqui para ele, ainda toca hoje? Alguma coisa parecida? Isso tem a ver com alguma cena de vocês, com algum personagem, com alguma figura? Porque vai ser um encontro de saberes. Existe um saber escrito, em livro, em partitura, e existe um saber de memória, um saber oral, que está ali.
Se a gente não fizer isso se encontrar, a gente continua reproduzindo aquela postura de hierarquização, de separamento, de quem sabe é cascudo, quem sabe não sei quem sabe não sei quem, o resto é só exemplo, né? É só colecionamento. Eu coleciono rabequeiros igual um livro desse aí que tem 200, e aí não interessa, tem 200 fotos, pronto, fica lindo na minha estante, para mostrar para meus outros amigos que eu sou, né, sei lá, intelectual, sei lá, não sei o quê, mas e a vida desses caras? Como é que tá? Eles estão em condições de morar, de comer, de plantar, de dançar, de farrear, não sei, né? E pegando esse mote aí de Vilemão, né? Vou falar um pouquinho dele. Eu falei agora há pouco, certamente a Rabeca já estava muito presente aqui nas festividades de Boi de Reis, né? E outros fogueiros populares. A gente tem um rabequeiro de Boi de Reis aqui que não deixa mentir. E pelas peças que Mário de Andrade registrou de Vilemão, percebe que muita coisa se toca até hoje, né, Oswaldo? Sim. As letras. O que vai mudar, como sempre falou uma vez, de boi para boi, sempre muda a melodia, o tom, né? E também tem muita coisa do improviso também na hora, né? Perfeito. Inclusive, o próprio Mário fala, né, que as partituras que ele registrou não são suficientes para... Nunca vão ser, porque, na verdade, esses conteúdos que foram registrados, eles são parte de uma estrutura que eles manipulam como querem. Então, eles sabem a estrutura da coisa e essa estrutura está aberta a receber conteúdos, né? Então, não importa se eu canto exatamente a mesma letra que ele coletou, ou não importa se eu canto exatamente a mesma melodia, se uma notinha diferente, se uma notinha não sei o quê. O que importa é, existe uma estrutura de brincadeira. Essa estrutura vai servir para uma figura entrar, para um passo de sapateado acontecer, vai servir para uma série de coisas, para juntar as pessoas. E aí a gente não precisa mais, hoje em dia, como era antigamente, criar essa ideia de que se você não atender a tais e tais requisitos, você não é autêntico, você não é não sei o quê, ou você não é isso, você não é aquilo. Eu acho que hoje em dia a gente está vivendo um momento que a coisa da brincadeira está sendo mais importante de preservar o sentido comunal da coisa, o sentido do encontro, o sentido da troca, do que necessariamente eu fazer uma apresentação. Por exemplo, está sendo uma luta nesse projeto. Porque quando a gente vai visitar a cidade do boi, geralmente a gente está acostumado com o quê? Vamos contratar uma apresentação sua para até eu explicar para a pessoa, para os envolvidos, que o projeto não é convencional nesse sentido, que a gente não está ali para registrar uma apresentação de fulano, mas que é um encontro, que a gente vai comer, a gente vai beber, a gente vai conversar, a gente vai falar sobre como fazer do boi uma estrutura que vá para além das apresentações, né? Que outras coisas da vida, da educação, podem estar no dia a dia do boi, pode estar no dia a dia do grupo. Então você já vai ficar dependente só do dia que a prefeitura vai convidar, do dia que o Cabugi vai fazer uma matéria, no dia que é preciso que a gente comece a pensar como viver do boi sem depender dessa gramática meio do evento. Você nem se preocupe que a Cabugi não faz esse negócio mais não. Cabugi isso já acabou mesmo, é verdade. Menos uma emissora de TV. Isso já... E eu falo abertamente, eu sei que sim. Não, mas tá assistindo um RNTV da vida, né? E a atenção que a TV Cabugi tem dado à cultura aqui, no InterTV, no caso, a cultura local é muito minha, muito pequena. O RNTV do almoço, eu fico constrangido quando eu vejo. É constrangimento. Porque virou assim um negócio, sei lá, sem nenhuma seriedade, sem nenhuma profundidade. Até do ponto de vista técnico jornalístico, eles caíram muito, porque você agora não tem mais o trabalho de câmera. Não tem nada, o cara vai o repórter vai sozinho com o celular. Né, tal, para fazer um link. E aí, assim, a gente pontua isso, porque em outros tempos a Cabugi deu um certo espaço. A Cabugi patrocinou, inclusive, eventos como o Domingo na Praça aqui no Rio Grande do Norte. Outras coisas, né? E, enfim, as coisas... Bem ou mal, tinha ali ainda uma contrapartida social que não existe mais. A gente é do tempo que a TV Cabugi tinha Gilder Henrique e Margot Ferreira no comando do jornal, com isso de estudo, né, tal. Grande Margot Ferreira, uma figuraça da cultura. Abraço para eles.
Aí fica o nosso bordão aqui. Exatamente. Margot, depois se você quiser um espaço aí, tiver um espaço para que a gente possa falar do podcast, a gente está à disposição aí para Show de bola. conversar. Sobre Vilemão, esse registro de Mário foi praticamente a única coisa que se sabe sobre ele? Rapaz, infelizmente é. Inclusive, já várias vezes procurei pessoas de Goianinha, pessoas, né, do entorno que tenham falado esse sobrenome. Esse sobrenome ele já é um mistério. Esse Trindade, né, a gente não sabe de onde vem. Porque não é um sobrenome das famílias. Agora, o que acontece é o seguinte. Essas pessoas que participaram desses dias de encontro com Mário de Andrade, eles vinham de vários lugares. Aconteceu lá em Goianinha, nesse em Bom Jardim, né? Fez até um filme agora recentemente sobre, Eu vi. né? Sobre Chico Antônio. Na casa que tinha lá, que quando Mário de Andrade veio, os amigos, Câmara Cascudo e outras pessoas, começaram a regimentar pessoas de cultura popular para irem lá. Olha, tá vindo o cara de São Paulo aí, para vocês conhecerem, aquele papo. Então, não necessariamente Vilemão era de lá. Sim. Só que os caras não fazem isso. Não é como hoje que você vai ter um informante para uma pesquisa, você diz tudo, nome, filiação, formação, blá, blá, blá. Naquele tempo bastava dizer que era mulato escuro, analfabeto, não sabe dizer o que, e fez assim, assim, assim. Só que o cara deu 40 melodias para o Mário. Informou 40 melodias, não é 20, não é 10, não é 40, é muita coisa. Dizem até que ele deve ser o principal informante numericamente falando, de número de coisas informadas, de Mário de Andrade nesse período. Eu acredito que ele... Muito mais que Chico Antônio, por exemplo. Sim. Eu acredito que ele possa ter sido do boi lá de Pedro Velho, que eles se auto-intitulam o boi mais antigo aqui do Rio Grande do Sul. Então, mas ele fala com um tal de boi de fontes. Boi de fonte, né? É outro mistério. Quem diabo é esse boi de fontes, da onde é? Sim, existe ainda, né? Então é sempre esse problema, assim, as informações acabam e também não existe um interesse das elites, assim, de ir atrás disso, porque você vai como eu sofri com o Fabião, por exemplo, você vai num arquivo público, por exemplo, é de chorar. Você entra lá achando que vai pesquisar alguma coisa, traça comendo no centro, desorganização, página rasgada, tudo que não presta. O Estado, inclusive, está no processo de migrar agora do prédio antigo para um prédio novo do arquivo. Isso aí já é uma coisa assim que só essa mudança. A mudança é aquela coisa. É importante que o prédio vai ser melhor. Agora, nessa mudança, já nem se preocupe que um bocado de coisa vai para o saco aí. É importante haver também uma digitalização desses arquivos. Mas entendeu? São coisas tão evidentes que a gente fica assim, pasmo, como é que não fizeram ainda? Porque não tem interesse. É porque é caro, mas isso não tem preço, gente. Você vai gastar o quê? 100 mil? Isso não é dinheiro para esse povo? Pois é. Nós estamos falando de um povo que paga R$400 para assistir o cover do Dire Straits, né? Por aí. Pegaram os caras de última zero que foram do Dire Straits. Você foi... Sem Mark Knopfler. Sem Mark Knopfler. Você tocou no Straits. Eu fiz nota num disco, então você vem. Se eu toquei uma música com você vem também. Aí falando, pronto. Aí você bota R$450. Tá passando o cabo na rua. Ei, vem cá, rapidinho. Vai tocando o Dire Straits, né? Bota essa roupa aqui. Eu tô falando de uma cidade que tem... Só para contextualizar para o ouvinte, recentemente houve um show em uma casa de eventos aqui em Natal que veiculou o cover do Dire Straits. Exatamente, né? The Legacy Tour. Dando um salto aqui, voltando para a atualidade, né? Porque depois de Fabião e de Vilemão, meio que há um hiato aí dos anos 30 até os anos 80, quando o Geraldo Dalino grava o seu disco, né, no Rio de Janeiro. E depois disso a gente veio ter essa retomada da pesquisa da cultura popular dos anos 90 para cá, né? Então a gente tem, vamos dizer assim, uma redescoberta com casos como Cícero, como o Chechel de Santo Antônio, né, que além de rabequeiro era poeta, né, e morreu já faz alguns anos. Aliás, só um parênteses, né, destacar a quantidade de rabequeiros que pelo menos na pesquisa, surgindo da região do Agreste, né, da região de Monte Alegre, Zé Fernandes e Coronel Ezequiel. Exatamente, né? Quer dizer, o Agreste Potiguar, sim, aí representativo né, no processo. Exato, alguns deles que a gente vai entrevistar ainda em futuras temporadas desse podcast, né? Como Geraldo Maia, Zé Fernandes, a gente vai ter contato com eles para viabilizar.
Mas dos anos 90 a gente pode falar mais dessa cultura do boi de reis aqui, né? Com esse rabequeiro, né? Que é mais comum. Teve um interesse pelos bois também, com David Gurgel, com os veículos. Aí, mais uma vez, eu digo assim, o que não são os rabequeiros que somem e aparecem. Não, eu acho que os rabequeiros sempre tiveram aí. O que some e aparece é o interesse acadêmico, o interesse jornalístico, o interesse... Então, assim, teve o interesse de Câmara Cascudo nas primeiras décadas do século XX, pelo Fabião, etc., que é da mesma geração de Vilemão Trindade. Vilemão deve ser um pouco mais novo que Fabião, também, porque em 28, Fabião estava com 80 anos quando ele faleceu, né? E tudo indica que Vilemão estava com meia idade ali, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. Então, eles não são tão distantes um do outro. Agora, a diferença é que desse período que você falou, do hiato e coisas, os rabequeiros com certeza estavam aí. É um hiato de interesse, né? Eu sei, isso que eu estou querendo dizer. É um hiato de interesse. Então, quem se interessou só voltou a se interessar depois dessa geração dos neofolcloristas. A gente bota Veríssimo de Mello, bota David Gurgel, bota, sei lá, Coutinho de Tavares, bota o nosso também que você falou agora há pouco da Universidade, do Departamento de Antropologia. Luiz Assunção. É uma geração... Coutinho de Tavares é a que faz o podcast Romanceiro Vivo. Exatamente. Que você participa e faz a trilha sonora. Fiz a trilha sonora para ela. Então tem uma coisa aí que essas pessoas voltam a se interessar pelas romanceiras, pelos romanceiros, pelos rabequeiros. Tem uma figura que a gente não falou dela aqui, mas que eu acho que é interessante falar dela nos trabalhos, qualquer trabalho que seja feito de música aqui no estado, que é aquela mulher, agora lembrar do nome dela... Lady Câmara. Lady Câmara. Lady Câmara tem um incansável documentarista, né? Ela tem um trabalho de memorialista de música potiguar, talvez seja o melhor trabalho possível, né? Isso, e eu tomei um susto também. Na minha pesquisa, fui visitar ela lá onde ela... Se você vê as condições em que ela tem que arquivar as coisas dela, porque não tem apoio, porque não tem financiamento, porque não tem... No Alecrim, se eu me engano. Ali, perto das Quintas ali. Sim. Não vou lembrar agora exatamente a localização. Mas eu fui lá visitar, me recebeu super bem. E realmente é um acervo impressionante que ela tem. Agora sim, ela mora. O escritório dela é assim, apertadinho, só arquivo e coisa em volta, e sem o acondicionamento necessário, sem o espaço necessário, sem os ficheiros necessários para você manter uma coisa daquela. Então ela faz na guerrilha, ela faz na... Né? Essa é a situação da nossa memória, então é isso que a gente tem que mudar também. E esses podcasts, essas iniciativas de vocês são legais por isso, porque tenta um pouco sanar esse problema usando a plataforma digital, a internet. Sim. Queria só pincelar rapidamente uma figura que virou folclórica aqui em Natal entre os anos 90 e 2000, que é André da Rabeca, né? André da Rabeca. Eu não sei se o Osala chegou a ver isso. André era um cara que vivia ali pelo centro da cidade e ali por dentro de Moraes, na sorveteria Tropical, né? Uhum. Eu me recordo dele na Tropical. E ele sempre estava com o violino dele, o violino que ele tocava, né? A sorveteria mais cara e com o sorveteiro mais chato dessa cidade. Podemos seguir. Ok. E eu me recordo dele. Existem alguns registros em vídeo dele no YouTube, mas a recordação que eu tenho dele é ele tocando melodias bem tristões e com aquele olhar bem choramingoso na Tropical, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre ele? Vocês se lembram? Eu lembro dele criança, eu era criança e eu via ele como uma figura que era vista como um pedinte, né? Uhum. É isso que eu falo, como uma pessoa é vista e é vista depois. Eu lembro que ele ficava também pela na cidade. Ele era visto como um mendigo, não era visto como um rabequeiro. Essa tristeza, essa doença, era alguém que estava passando por necessidade, por etc. Não tinha uma cultura de artista de rua, por exemplo, que a gente pode classificar ele hoje como um artista de rua. Alguém que fazia sua arte nas calçadas, nos restaurantes, blá, blá. Mas as pessoas encaravam aquilo como um coitado, né? Como um pedinte, como um tristonho, etc., como você falou. Inclusive, essa ideia do tristonho é bem interessante, que essa palavra ela é recorrente no século XIX já para designar o som da rabeca. Um som tristonho, som não sei o quê, blá, blá, uma coisa assim, meio quase como um sinônimo de... Como é que eu vou dizer?
de quem passa por dificuldade, de quem não consegue chegar onde é para chegar. Tem uma coisa assim interessante nesse termo. Mas o que eu quero dizer é que a lembrança que eu tenho dele não é uma lembrança feliz, é uma lembrança triste, porque no fundo existe um desprezo muito grande por aquilo. Ele faturava com certeza muito pouco com aquelas, né, tocadas dele. Infelizmente ele não alcançou um tempo suficiente de as pessoas enxergarem ele como um artista, como um rabequeiro. Acho que ele, infelizmente, só foi ser reconhecido como essa figura que virou um personagem depois que morreu. Aí começa a aparecer vídeo, aparecer foto, não sei o quê, como se fossem relíquias. Esse nosso problema com isso, quer dizer, a gente quer fabricar relíquias com Instagram, não sei o quê, mas nem sempre isso é o que a gente precisa fazer. Como você disse, né? A condição real de vida de cada cidadão, de cada artista, é o que deveria importar mais no processo como um todo, né? Isso é a grande... E inserir o cara na sociedade, entendeu? Vai falar numa escola, vai participar de um projeto do Felipe Camarão, e não o cara que tá ali, como é lindo ele ali. Não acho lindo, não. Acho que ele tava sofrendo, era um cara doente, né? Enfim. Morador de Mandoíta, morreu de tuberculose. Ele. A memória que eu tenho dele era lá no centro da cidade. Sentava no meio-fio, case dele lá, ele tocando, cobrava R$2. Quando era uma criança que pedia música, para um adulto pedir era R$3, se eu não me engano. Já no fim, eu lembro... já pertinho de morrer. Eu digo, já no fim, eu lembro dele tocando ali um lugar hoje que a comunidade, digamos que alternativa da cidade frequenta, que é ali na Coronel Cascudo, né? Que é o procedimento do Beco da Lama, né? Isso. Que é onde hoje fica o mate ali, né? A galera da rua da Faria Paulo. Ele sempre estava por ali. Vocês tocam rabeca, vocês sabem, já tiveram experiência de tocar rabeca numa feira, um negócio, botar um case no chão, assim. Você sabe que não é valorizado. Você imagina isso nos anos 80, nos anos 90, né? Então é difícil também, porque você vai com um repertório, você vai com uma roupa legal, bota um chapéu, vai pra feira, bota aqui, eu vou ganhar dinheiro, volta pra casa com R$20, R$50. Entendeu? Achando que vai. Eu sempre passei por isso. Não, eu lembro que tem gente que ainda no tempo dele aí, já cansei de ver quebrando a rabeca dele. Fazendo violência. Eu lembro que eu fui com esse rapaz aqui para Guarabira, na Paraíba. A gente fez uma viagem maravilhosa para Guarabira para conhecer o Santuário do Frei Damião. E Rafael teve a ideia de tocar na feira, assim, né? E assim, ele tocou e foi muito bacana, assim, eu ver Rafael tocar. Agora, eu percebi assim que o povo não sabe, esse cara tá aí tocando rabeca. Só fazendo zoada. Nada que não arruma um trabalho. Continuou na zoada, fez que nem disputado, né? Então, enfim, então é muito isso, né, galera? Às vezes eu me espanto. Assim, tem um filme francês que eu não sei se o nome desse filme agora, mas esse filme acho que é ali de 2008, 2009, por aí. Acho que o nome do filme é Os Intocáveis. Né? Eu lembro que o professor Galeno, na faculdade de esse filme, né, tal. Ele conta a história de um cara que é francês e ele é paralítico, né? Ele não mexe. Sim, sei qual é. Me lembrei. E ele consegue uma espécie de ajudante, cuidador, e o cuidador é um imigrante africano, né? E tudo mais. E aí é interessante a maneira como eles vão se cooperando, né? Ao longo do filme, eles desenvolvem uma amizade belíssima, né? Tal. E nessa brincadeira tem uma cena do filme que fala justamente sobre a questão da valorização da arte, né? Porque o personagem em questão lá, que é paralítico, ele frequenta esses salões de vendas de telas de arte, essa coisa toda, assim, a galera paga milhões de euros por uma tela, não sei o que e tal. E aí ele chega pro imigrante e diz, sabe desenhar? Não sei não. Pega essa lata de tinta aí e começa a jogar, né? Tá? Ele começa a jogar a tinta na coisa, né? Tal. Aí ele faz um baralhado danado de tinta, assim, e tal. Aí ele diz, pronto, agora pega essa tela e me dê. Vamos pro salão tal. Aí eles vão pro salão poderoso lá na Europa, né? Aí um suíço olha... Diz que tá vendendo um artista novo. Isso aqui é um artista novo, é um expressionismo aí, é um negócio diferente aí, né? Tal. Aí quanto... Isso aí tá $100 ainda, o cara vai e paga, né, o valor. Então, às vezes o que é o valor da arte, né? Então, assim, quer dizer, às vezes a galera valoriza umas coisas assim, tão, né, tal, porra, você olha, né, assim,
né? Se atribui o valor da coisa. E aí outros trabalhos não, isso aí não vai, né? Quer dizer, uma rabeca, por exemplo, só eu vejo a Rafael tocar, quer dizer, só a complexidade que você tem para poder fazer a coisa, né? Fazer o instrumento e tocar. Nesses dias a gente entrevistou Eloy e eu vi o esforço que Rafael fez para tocar numa rabeca de 8 cordas, né? Quer dizer, só pelo esforço ali valia um espetáculo, né? Sim, com certeza. Então é isso, né? Quer dizer, o reconhecimento da arte é um negócio foda, um negócio difícil, assim, bem dessa natureza mesmo. Dando prosseguimento, né? Pode perguntar. Falando da parte do contexto mais atual, né, já para a gente ir se encaminhando aqui para o finalmente da entrevista, falar um pouco desse processo de renovação dos rabequeiros aqui. A gente tem alguns projetos e alguma geração legal aí de gente tá tocando rabeca, como o Caio, como o Ozawa. Sou meio ruim essa frase, né? Mas tal qual Caio, tal qual Ozawa. Mas outros projetos de formação, como Conexão Felipe Camarão, o projeto do IFRN, quando eu aprendi com o Roberto Damasceno, tem a oficina que eu estou ministrando agora lá no IFRN, e alguns trabalhos de resgate também, como, por exemplo, não só a pesquisa, como as gravações que o professor Agostinho fez, de alguns rabequeiros falar desse cara agora. E também o que Ozawa, junto com o Calema Pitadinho, fez recentemente, que regravaram e lançaram no YouTube músicas do Bob lá, né? Vocês podiam falar um pouquinho sobre isso, sobre essa renovação da rabeca aqui no estado? Quer falar? Cara, pra mim, assim, é uma vitória, né? É uma vitória, porque eu pelo menos, quando eu comecei a tocar, eu sempre via pelo valor sentimental, né, que isso tinha. É algo que transforma a vida da gente. E falando pelo lado sentimental do coisa, né? Então, quando eu sempre via que não era valorizado e que a galera estava fazendo pouco caso, e hoje eu vejo a importância que a galera dá, eu fico de alma lavada, sinceramente. Então, para mim, é... A missão sendo cumprida, né, Zé? Com certeza, com certeza. Como é que vocês imaginam, assim, vocês que são rabequeiros profissionais, eu estendo essa pergunta para o autor desse podcast também, a rabeca daqui a 50 anos? Eu lembro que essa pergunta do que é daqui a 50 anos, eu lembro que quando eu era adolescente, eu frequentava os sebos aqui dessa cidade, de cima a baixo, né? Natal tinha uma cena cultural que eu acho que, pelo menos ao meu ver, era um pouco mais agitada, mais efervescente do que ela é hoje, né? Natal tinha um calendário na área da cultura um pouco mais permanente. A Natal tinha uma cena que Natal começava a semana, você tinha 6h30 na terça, aí você todo domingo, todo mês de domingo você tinha um domingo na praça, aí você tinha o SESC promovendo o domingo no parque ali, fazendo atrações nacionais e locais, projeto Nação Potiguar, enfim, eu vivenciei Natal com alguns projetos, né? E eu lembro que nas feiras dos sebos, que era uma feira que acontecia de maneira anual, todo debate tinha alguém que perguntava: como é que você acha que Natal, como é que vai ficar Natal daqui a 50 anos, né? Eu acho que vai ficar um lugar muito quente e difícil de viver, né? Mas a rabeca daqui, o natalense, ele é complicado, enfim, mas deixa eu falar. A rabeca, assim, né? Porque eu percebo o seguinte, né? Eu estou embarcando nessa pesquisa com o Rafael, e o que eu percebi é um instrumento de uma afetividade muito grande, que envolve identidade, envolve pertencimento, e eu posso dizer que a rabeca está, para mim, como uma comunidade tradicional, certo? Eu vejo a rabeca como uma comunidade, assim. Você não vê a rabeca, por exemplo, em venda, como você falou, né? Você não vê uma venda comercial de rabeca numa loja como a Musical, por exemplo, como a, né? Enfim. E dá trabalho fazer um instrumento, né? Você não vê, por exemplo, a China fazendo rabeca, como você vê, a China faz a Michael, que, né, faz sanfona, enfim. Como é que você vê no futuro da rabeca? Assim? Você vê com esperança ou não? Eu vejo com esperança. Até porque, como a gente estava falando agora há pouco tempo atrás, né? Antes não tinha esse interesse todo da galera pesquisar e documentar, e acontecendo esses trabalhos assim de pesquisa e de registro, né? Eu acho que vai facilitar muita coisa. Então eu vejo com esperança. Caio Padilha. É engraçado você fazer essa pergunta, porque quando eu tenho em mente toda a linha do tempo que a rabeca já percorreu, 50 anos é como se fosse
né? Um segundo, um estalo de dedo, né? Porque se você pensar que um instrumento desse que enfrentou tantos êxodos sociais mundiais, né? Sai do norte da África, vai para a região ibérica, depois atravessa o oceano, vem para cá. E não que necessariamente isso tenha sido uma linha contínua, reta, né? Não estou dizendo isso. Mas dizer que é um instrumento que faz parte da vida humana durante tantas eras, né? Então 50 anos é pouco para você pensar, a gente vai passar, nossos filhos, nossos netos vão passar e esses instrumentos vão continuar fazendo o caminho deles, tentando se adaptar aos novos tempos. Eu acho que nos próximos 50 anos vai haver uma adaptação da rabeca para o contexto de profissionalização, para o contexto de monetização, para o contexto de rede social, para o contexto de tudo, né? Nos próximos 50 anos os rabequeiros vão se adaptar e vão tentar fazer um equilíbrio entre esse atropelo da modernidade, da pós-modernidade, seja lá do que, e a tradição. Eu acho que vai ser sempre essa tensão entre essas duas coisas que vai fazer com que a gente se reposicione. Eu defendo que as coisas, para se manterem na atual conjuntura, precisam se posicionar economicamente, inclusive, né? Então, se a rabeca não se posiciona na profissão de músico, na profissão de escrever projeto, de aprovar projeto, de fazer pesquisa, de fazer intercâmbio, se não entra nessa parte, fica muito complicado de se adaptar aos próximos 50 anos, eu acho. Então, acho que o movimento que vai acontecer é um pouco esse movimento de entender melhor essas dinâmicas e tirar a rabeca desse lugar assim um pouco, sei lá, saudosista, de um Fabião das Queimadas, de não sei o quê, e colocar a rabeca no lugar... Capadilha, Rafael, que vai fazer um show de metal com a rabeca, ao mesmo tempo que a gente vai semana que vem no Boi, lá não sei da onde, e uma coisa não anula a outra, uma coisa não... Metal não, hardcore. Hardcore, enfim. É um grindcore, né? O grindcore é um negócio mais pesado do que o hardcore. E eu estou querendo dizer, por muito tempo eu fiquei muito nessa crise, assim. Caramba, se eu for começar a ser rabequeiro, mas gosto tanto de fazer voz e violão, eu gosto tanto do meu voz e violão, vou deixar de fazer voz e violão porque vou tocar rabeca. Ai, meu Deus, mas aí minha profissão não sei de quê. E hoje eu vejo com muito mais tranquilidade que se você se coloca profissionalmente numa coisa, você exerce aquela função e você mantém as outras coisas da vida, que são, né, não precisa ser reduzido, assim como o Ozawa não precisa ser reduzido a um rabequeiro de boi. Ele é um músico, é um cara que vai fazer show de forró, um cara que vai compor, vai fazer trilha de cinema, vai fazer o que ele quiser fazer, na verdade, né? O violão passou por isso um dia e tá vivo até hoje. Eu acho que é por aí, assim. Eu vejo a rabeca como sim, um instrumento que visita o boi, que visita não sei o quê, mas também vai pro show lá do Rafael, mas também faz uma trilha irada para o cinema. Lembrando também, né, que a inovação, ela não é uma coisa assim, a boa inovação, quando ela é feita para somar, eu acho que ela não é um problema. Eu citei há pouco aqui a figura de Jean-Luc Ponty, que é um cara que inovou, por exemplo, colocando um pedal num violino, né, tal. Sim. Não lembro se outros artistas chegaram a fazer isso, mas o som de Jean-Luc Ponty sempre chamou a atenção pelos efeitos sonoros que ele fazia junto, né? Então, isso foi uma coisa que revolucionou o Brasil. Exatamente. Então, assim, e ele deixou de ser respeitado como um grande violinista? Não. Continuou sendo um grande violinista, fazendo o que ele fazia. Eu acho importante a gente estar bem informado, sabe? Eu acho que é difícil só quando alguém desrespeita, assim. Faz uma coisa de qualquer jeito, sem saber o que está pisando, sem saber quem veio antes. Acho que está inventando a roda, também tem muito isso. Às vezes as pessoas mais jovens, às vezes, têm um certo entusiasmo que descobriu uma coisa e acha que ninguém nunca fez aquilo. E porque falta informação, porque nunca escutou Jean-Luc Ponty, porque nunca fez não sei o quê, aí acha que botou um pedal ali, aí está fazendo pela primeira vez. E não, tem que entender que sim, já está fazendo, não sei quem está fazendo, não sei quem está fazendo. Então, se a gente tem informação, aí é legal, né? Porque, por exemplo, ninguém vai acusar a Siba de que ele está destruindo a tradição da rabeca, por exemplo, porque ele usa pedal. Por que ninguém acusa ele disso? Porque ele está bem informado, e ele está bem informado e ele se coloca no dia a dia dessas pessoas. Ele vai lá, ele faz o projeto lá, ele não fica só curtindo de São Paulo e foda-se o resto, né? Eu acho que isso que tu falou é importante, que
Talvez para a Rabeca ser mais reconhecida, e tal qual fala a Vera Santana, né, que é sua tutora, né, Osawa? A gente, daqui a 50 anos, não seja mais necessário fazer um negócio desse aqui, e que a Rabeca já ande com as próprias pernas, sem precisar de gente fazendo pesquisa como tal qual o Caio faz, outras pessoas como o professor Agostinho. Sairmos da bolha e colocar a Rabeca no mundo. É uma coisa uma crítica que eu faço, que eu percebo em alguns rabequeiros, sabe, cara? Não sei se você percebe isso também, mas tem algumas pessoas da comunidade da Rabeca aqui no Brasil que se fecham muito neles mesmos e não querem abrir para o público em geral, e meio que se acham os bastiões de uma cultura sem querer renová-la. Eu não sei se você percebe isso também. Uma coisa que eu aprendi é que os processos culturais não dependem da nossa vontade. Os processos culturais eles vão acontecer. Se eu gosto, se eu não gosto. É o Eagleton, lembra desse cara? Você fala que a cultura não tem poder para isso, né? Então, assim, eu posso até ter um discurso mais fechado, o outro pode ter um discurso mais aberto, o outro pode ter meio termo. Independente do discurso de cada um, uma coisa está acontecendo. Uma coisa está acontecendo. E isso não vai depender só de mim, nem só de você, nem só de... É um processo. Eu entendo, de certa forma, uma defesa que as pessoas têm. Sempre tem seus motivos para ter certas defesas, às vezes até para se proteger, às vezes até para, sei lá, medo de se... Porque você ser aberto também exige coragem. Porque quando você se abre, você está aberto ao inesperado, você está aberto à improvisação, você está aberto... E algumas pessoas têm medo disso, né? De encontrar. Então, ela prefere fechar... E não, aqui eu sei me virar, aqui é o meu mundinho. Então, assim, se eu sou um cara, por exemplo, super especialista em cavalo marinho, vou dar um exemplo. Sei todas as histórias de cavalo marinho, sei tudo... Pode ser que eu não tenha coragem de sair daquele universo, porque eu já estou tão confortável... E eu já sou referência naquilo ali, eu já sou... Estou dando só um exemplo, tá? Não estou querendo citar ninguém, não. Só dando um exemplo. Porque isso pode acontecer no boi, isso pode acontecer na cantoria, isso pode acontecer em qualquer lugar. É como um sambista que só sabe fazer aquilo e não está... Agora, sempre vai ter os artistas que vão estar preocupados em transitar, em fazer intercâmbio, em misturar. O dia desse episódio, por exemplo, que estamos gravando hoje aqui, ele acontece numa quinta-feira ele estava na cidade de Natal. O samba sempre vai terminar com algumas músicas lá e termina com a música do Gonzaguinha toda a vida. Sim, não muda muita coisa. Qual é a música mesmo? O que é. Mas é porque antes do que é, eles tocam algum samba de Clara Nunes ali e tal, tudo mais. É isso. Um abraço aí para a turma do samba também, tá? Aquela galera muito guerreira, fazendo samba de qualidade. Gente, eu acho que é isso, né? Acho que o bate-papo rendeu bastante. Agradecer aqui a vocês, certo? A Caio, obrigado pela receptividade. A gente já tinha se visto. O importante é que o podcast vai sair, vai ficar bonito. Desejo sucesso para vocês. E até uma próxima. Viva a Rabeca, né? Viva a Rabeca. E esse foi mais um episódio do Rabecas Potiguares. Esse podcast conta com o patrocínio do Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Norte e Secult RN, por meio da Lei Paulo Gustavo. As edições de arte para divulgações e capas dos episódios foram feitas pela L4 Publicidade. A sonoplastia foi feita pelo De Rocha Estúdio. Nos acompanhe também em nossas páginas no Instagram para mais divulgações e novidades. @Rafael Rabeca e @Renan Matheus Oliveira. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!